Continuidade à nossa revisão de conteúdo, como a gente falou na aula passada, nós iríamos dividir em duas aulas, tá? Para que a gente não tivesse a concentração em uma única aula, para que não ficasse uma aula muito extensa, tá? Como a gente já vem fazendo toda semana, lançando 2 vídeos para que a gente não tenha um vídeo muito extenso, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos relembrar como se realiza a multiplicação de radicais. Então, o que a gente pode concluir, né? Para a gente poder começar essa aula. A gente pode concluir o seguinte, que a nossa avaliaçãozinha, ela terá os seguintes tópicos. A gente vai ter a parte de nomenclatura de radiciação, né? Que é para você dizer quem é o índice, quem é a raiz, aquela coisa toda. O parte de cálculo de raiz, tá? Adição, subtração e multiplicação de radicais, ok? Então, essa é o assunto da nossa avaliação global, tá bom? Na aula passada a gente trabalhou relembrando nomenclatura, raiz, adição e subtração, e a gente vai relembrar multiplicação de radicais. Lembrando que se você achar que somente a videoaula de revisão não está te ajudando bastante, você pode voltar nas aulas em que a gente trabalhou esses assuntos aqui, tá? Em aulas anteriores e assistir também. Ou você pode lançar sua pergunta lá pelo WhatsApp que a gente te ajuda, tá bom? Então é isso. Vamos deixar de tanta conversa mole, né? E vamos para a nossa videoaula de hoje. Nós vimos, quando estudamos segunda propriedade dos radicais, quando você estuda a segunda propriedade de radicais, né? Desculpa aí, enrolado aqui de língua, acontece o quê? Que eu tenho raiz quadrada de 4 vezes 9, eu posso decompor os produtos de radicandos em um produto de radicais sem nenhum problema. Então, posso concluir que o oposto também é verídico. Então, posso ter raiz quadrada de 4 vezes quadrada de 9 igual a raiz quadrada de 4 vezes 9, sem nenhum problema. Então, a gente tem aqui algumas possibilidades. Por exemplo, raiz quinta de 3, raiz quinta de 7. A gente repete o radical. 3 vezes 7, 21. Mesma coisa aqui, raiz quadrada, raiz quarta, desculpa, de 6 vezes raiz quarta de 11. Repete toda a parte do radical, multiplica os radicandos, 6 vezes 11, 66. Então repare que eu vou repetir a minha raiz com o índice que ela já tem e multiplicar os radicandos. Fácil demais, né? Outro exemplo aqui, ó. Repare que eu tenho vários diferentes. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1 vezes 3, que dá 6, e multiplicar os radicandos. 5 vezes 7, que dá 35, vezes 10, 350. Então, a gente multiplicou os termos que multiplicam os radicandos e os radicais e todos os radicandos, né? Tranquilo demais. Só que perceba uma coisa, que todos os casos que nós fizemos aqui, os radicais possuíam índices iguais, tá? E se eles possuírem índices diferentes, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tentar deixar eles no mesmo índice. Então, um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. O que é que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Você vai multiplicar, tá? Facilmente os dois radicais. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Descobre o índice da potência, tá? O expoente da potência. 6 dividido por 3, 2. Descobre o expoente da potência. Como é a multiplicação, a gente junta agora todo mundo num único radical. 2 ao cubo é 8 e 5 ao quadrado é 25, multiplica 200. Ok? Em alguns casos, a gente pode simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva. Um exemplo aqui, ó. Vai multiplicar esse por esse rapaz e esse
por esse rapaz. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 3 vezes 5. 3 vezes 2, mais raiz de 3 vezes 5. Raiz quadrada de 6, mais 5 raiz de 3. Por que a gente não multiplicou esse 5 pelo 3 aqui dentro, pessoal? Porque repare que ele não está em raiz. Tá? Então não posso efetuar radicando por radicando, porque isso aqui não é um radicando. É um número. Tá? É somente um número. Então eu não posso multiplicar ele pelo radicando. Tranquilo, né? Então vamos resolver agora alguns exemplos aqui para a gente ver se a gente consegue claramente entender esse assunto. Primeira coisa que você vai fazer logo de cara é verificar se os radicais são iguais, tá? Se eles têm o mesmo índice. Então todos têm o mesmo índice aqui, então não tem segredo. Você vai multiplicar primeiro os números que multiplicam cada um dos radicais, então fica 2 vezes 5 vezes 10 e multiplicar os radicais. 3 vezes 5 vezes 6. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 fica 100. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6, 90. Laércio, se eu quiser simplificar ainda mais a raiz, eu posso? Pode. É necessário nesse momento? Não, tá? A gente só quer que você aplique realmente as propriedades aqui, tá bom? Faça essa multiplicaçãozinha. Agora para cá. Esse rapaz multiplica esse rapaz multiplica esse. Então a gente vai ter raiz de 5 vezes raiz de 7 menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Então fica raiz de 5 vezes 7 menos 5 vezes 5. Isso aqui fica raiz de 35 menos raiz de 5 ao quadrado, porque é ele vezes ele mesmo. Esse 2 cancela com a raiz. A gente tem raiz de 35 menos 5. Nesse caso aqui, lá está multiplicando uma fração. Como é que a gente multiplica uma fração? Numerador por numerador e denominador por denominador. Posso cancelar esse 5 com esse, a fração, fica somente o raiz de 2. Por fim, esse nosso último itemzinho aqui, né, que é um pouco mais complexo que os outros, porque é um distributivo de 4 termos, então a gente vai ter, vou deixar um espaço aqui para resolver ela, deixa eu apagar aqui, ficou bem torta essa linha, né? Vou inclusive mudar aqui a cor da caneta para poder deixar bem claro que a gente está fazendo esse nosso item D. Então fica 2 vezes 3 mais 2 vezes menos raiz de 5 mais raiz de 5 vezes 3 mais raiz de 5 vezes menos raiz de 5. 2 vezes 3 é 6. Menos 2 raiz de 5. Mais 3 raiz de 5. E aqui fica menos raiz de 5 ao quadrado. Está multiplicando raiz de 5, raiz de 5. Então, 6 menos 2 raiz de 5. Mais 3 raiz de 5. Menos 5. Então agora é só operar aqui os valores, né? 6 menos 5. Menos 2 raiz de 5. Mais 3 raiz de 5. 6 menos 5 é 1. 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. 1 raiz de 5. Tá aqui o nosso resultado. Beleza, galera? Então, essa foi
a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Para interagir com a gente, lançar sua pergunta no privado. E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau!